E quando José Luiz Rodrigues Zapatero, na tarde anterior à sua acusação, mostra as passagens e os cartões de embarque em seu nome e no de sua família, todos os alarmes disparam nos Estados Unidos. Eles sabiam que a passagem da Air Europa levava a família do ex-presidente espanhol até a República Dominicana, mas que depois a viagem continuava até Caracas em um avião particular. Quem fretava esse avião? O que faz todo sentido para mim, porque ele comprou a passagem naquela mesma tarde em que foi notificado e é que pretendia fugir. Essa intenção de fuga provavelmente vai levar a uma medida cautelar, não sei se prisão, mas pelo menos a retenção do passaporte. E avisar à Europa, a todos os países ao nosso redor, dos quais fazemos parte da União Europeia, comunique a restrição de locomoção, pois do contrário ele pode pegar o carro, ir para a França e sair de lá. Bem, eu acho que o juiz vai ter que decidir isso e talvez antes da própria declaração dele, antes do dia 2 de junho que está marcada a sua declaração. Os promotores foram além e afirmaram na denúncia que nomeiam por afinidade ideológica. Isso acontecia na União Soviética. Isso é a nomenclatura, um grupo de pessoas que, sem nenhum mérito, mas totalmente leais ao partido, neste caso nem mesmo ao partido, mas ao próprio Sanches, recebem os cargos representativos mais importantes para manter todos perfeitamente amordaçados. A situação de Zapatero, além disso, pelo que eu soube de fontes que chegaram até mim, é que ele está realmente arrasado, porque ele está convencido de que fez tudo certo. Ele vive em uma realidade paralela, onde fez tudo certo. Além disso, ele disse nesses 80 segundos de mensagem que tudo está declarado, mas claro, tudo está declarado, mas o suposto crime está na origem. Pois é, estamos falando dos números da cooperação internacional para o desenvolvimento do Estado espanhol durante 2025, 4 bilhões e 500 milhões de euros, 4 bilhões e 500 milhões de euros. Vamos analisar o dinheiro que isso representa. Alguns talvez até precisem converter isso para pesetas para entender o que realmente significa, que é uma quantidade absurda de dinheiro e que foi destinado, em sua imensa maioria, para entidades muito, muito, muito opacas. Por isso, podemos pensar da pior forma. Castillon Confidential, de Albert Castillon. Bem-vindos, confidenciais, como estão? Obrigado por estarem aí, força e honra, e vamos em frente, que estamos ganhando a batalha. O que vamos contar hoje para vocês não é algo trivial, não é qualquer coisa, e a confirmação chega para nós da República Dominicana e é muito grave. Segundo nossas informações, José Luiz Rodrigues Zapatero, junto com sua esposa, Sonsoles Espinosa, e suas filhas, Alba e Laura Rodrigues Espinosa, planejavam fugir da Espanha no último dia 19 de maio, com destino à Venezuela. Sei que o boato esteve presente nos últimos dias e nós comentamos sobre isso aqui. Não falo mais para vocês de uma possibilidade, falo de uma certeza. Segundo as informações que recebemos, Zapatero, na tarde anterior, na tarde de 18 de maio de 2026, na semana passada ele recebe a dica, a informação de que no dia seguinte será acusado. É aberto o segredo dessa decisão do juiz Calama. Essa dica faz com que ele compre imediatamente as 4 passagens na Air Europa, na classe executiva para viajar de Madrid no dia 19 às 4h10 da tarde até a República Dominicana. Mas ele não contava com algo que este programa conseguiu descobrir com exclusividade. Vejam, todas as passagens de avião, os cartões de embarque têm um código de barras chamado SSSS, Seleção Secundária de Supervisão de Segurança. É uma varredura que identifica quem está naquele avião, quem é a pessoa, qual é o voo e se há protocolos de segurança a serem acionados. Quem verifica esse controle é o pessoal de segurança aérea dos Estados Unidos. São eles que verificam esse controle.
E quando José Luiz Rodrigues Zapatero, na tarde anterior à sua imputação, pega as passagens e os cartões de embarque em seu nome e no de sua família nos Estados Unidos, todos os alarmes disparam. Não era apenas mais uma viagem de Rodrigues Zapatero sozinho para a Venezuela, como tantas que ele faz, não. Era uma viagem de toda a família. Isso foi o que alertou imediatamente os Estados Unidos e colocou em ação protocolos de segurança. O primeiro deles foi entrar em contato com Delcy Rodrigues. Não se esqueçam que agora Delcy Rodrigues é a principal colaboradora de Donald Trump, de Marco Rubio, na Venezuela. Eles sabiam que a passagem da Air Europa levava a família do ex-presidente espanhol até a República Dominicana, mas depois a viagem continuava até Caracas em um avião particular. Quem fretava esse avião? Essa era a pergunta. Porque não havia aluguel por parte de Rodrigues Zapatero de nenhum avião particular para voar ele e sua família até Caracas. Alguém enviava esse avião para ele desde a Venezuela? Segundo os Estados Unidos, era a própria Delcy Rodrigues. Quando os Estados Unidos ficam sabendo que sua presidenta, colocada a dedo por Donald Trump na Venezuela, vai se meter nessa confusão, enviar um avião particular para buscar o ex-presidente espanhol e sua família e levá-los para Caracas, isso é proibido. Essa aventura acaba aí. Proíbem esse voo, alguns me dizem que já tinha decolado, outros que não. Não importa. Esse avião particular nunca chega à República Dominicana, porque Zapatero nunca sai de Madrid. Horas antes explode a notícia. É divulgado que ele está sendo acusado. E a Polícia Nacional lá paisana, como contamos aqui, cerca a casa dele onde ele estava em Madrid para evitar que ele saísse, para evitar que ele e os seus pegassem aquele avião, para evitar que fugisse. Teria sido complicado para ele porque também o governo de Luiz Abinader na República Dominicana está disposto a apoiar Donald Trump neste momento. E teriam detido Zapatero ou talvez algo pior para evitar que saísse do país caso tivesse chegado à Dominicana. Portanto, os Estados Unidos impediram o plano inicial de Rodrigues Zapatero, que era fugir. Delcy Rodrigues traiu mais uma vez um dos seus, já tinha feito isso com Maduro, ela já fez isso com muitos, com Alex Saab, agora fez isso com Rodrigues Zapatero. E talvez Zapatero tenha se salvado de algo muito mais grave do que aquilo que poderia condená-lo na Espanha. E eu digo isso por causa dos acordos de extradição que existem entre a Espanha e os Estados Unidos. Se os Estados Unidos extraditarem Rodrigues Zapatero para seu país no futuro, por acordos de extradição firmados entre ambos países, ele não poderia ser condenado a mais de 10 anos. Com a desculpa dos direitos humanos de que nos Estados Unidos existe prisão perpétua e pena de morte, chegou-se a essa assinatura, a esse acordo entre ambos os países. Portanto, Zapatero, se for extraditado da Espanha, pena máxima nos Estados Unidos, 10 anos. Mas se o pegarem fugindo, por exemplo, para a República Dominicana, para outro país, e o prenderem fora do nosso país, então sim, ele pode receber todo o peso da lei. Sim, ele poderia até ser condenado à prisão perpétua. A situação de Rodrigues Zapatero, portanto, se complica. O juiz Calama sabe que ele tentou fugir, ele foi informado pelos Estados Unidos que entre uns e outros o impediram. E pelo que me contam, agora um advogado que está na acusação vai nos dizer algo mais. Suas filhas e sua esposa serão acusadas nas próximas horas. Segundo as informações de que dispomos, o ex-presidente espanhol estaria considerando proteger suas filhas e sua esposa, deixá-las fora do caso em troca de sua confissão diante do promotor anticorrupção. O promotor Luzon não aceita esse tipo de acordo, como fez com Aldama, a menos que seja uma confissão completa. E nos dizem que Zapatero estaria disposto, inclusive, a colocar Pedro Sánchez na berlinda, se for necessário. Senhores, é susto ou morte. Susto é a situação em que ele está agora,
Morte, talvez, se os norte-americanos tivessem pego ele na República Dominicana, fugindo da Espanha. E essa situação acontece sem que ainda tenha sido contado tudo o que sabe Alex Saab, o Laranja de Maduro, ou El Polo Carvajal, o chefe da inteligência venezuelana. Eles têm muita informação sobre Zapatero. Eles sabem o que o espera, que são anos de prisão, mas só aceitando sua condenação. Contando as transferências, os países, os acordos, comissões ilegais, tudo o que ele fez, só assim ele salvaria suas filhas e sua esposa de uma possível condenação de prisão para elas. E para terminar, me contam algo mais que me surpreende, mas insistem que acham que vai acontecer. Eu passo isso para vocês. Vejam, na semana que vem, no próximo dia 2 de junho, Rodrigues Zapatero terá que comparecer diante do juiz e provavelmente serão decretadas medidas cautelares. Dá-se como certo que haverá retirada do passaporte e há quem pense que talvez prisão preventiva, vamos ver. Mas o que fontes muito próximas à investigação me contam é que ele pode ser detido antes, que Rodrigues Zapatero pode ser preso ainda esta semana. Para evitar destruição de provas ou uma nova tentativa de fuga, seria uma decisão drástica, mas respaldada pelas informações que o juiz tem, que foram fornecidas pela UDF, parte das quais estou contando aqui para vocês. Vamos ver Zapatero ser detido ainda esta semana? Vamos vê-lo entrar em prisão preventiva antes de 2 de junho? Ele vai fechar acordo com o Ministério Público? Eu digo a vocês que Sanches sabe que Zapatero pode contar tudo para salvar a própria pele antes da do presidente do governo. E na Moncloa eles estão em crise, em estado de alerta máximo. Eles estão assim há muito tempo, mas nunca como nestes dias. Por isso, Sanches quase não aparece em público e ele tenta sair do país com qualquer desculpa para não estar na Espanha. Uma situação limite, sim, a que estamos vivendo nas últimas horas e que hoje contamos para vocês com exclusividade. Parece um filme, uma série de mafiosos, de corruptos, de organizações criminosas que se traem, que lidam com dinheiro sujo, que têm paraísos fiscais, que fogem da justiça. É disso que estamos falando, de uma organização criminosa que governa a Espanha há 8 anos com a ajuda de terceiros. Haverá mais, o advogado do caso vai nos trazer mais informações em poucos minutos. Bem-vindos, estamos investigando. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Senhores, estão acontecendo coisas, muitas coisas. Eu recebo muitas informações, algumas acabei de contar para vocês e outras quero comentar com a acusação particular contra Begônia, contra Zapatero, que está em todos os processos. Vocês o conhecem bem, Javier Pérez Roldan, Rastioir, como vai, advogado? Olá, estou bastante ocupado, praticamente já a caminho de sair para Badajoz. Saio em breve. Claro, porque na quarta-feira começa. Embora os depoimentos das testemunhas demorem um pouco para ver o irmão de Sanches. Me esclareça uma coisa, vocês já pediram a imputação das filhas de Zapatero? Pedimos a imputação de ambas as filhas e da esposa de Zapatero. A esposa, bom, isso vai soar familiar para os espectadores como beneficiária a título lucrativo. E por quê? Porque há um pagamento de análise relevante no valor de 490 mil euros em uma conta bancária onde o titular era Zapatero, Zapatero e ela. Então, mesmo que ela não soubesse nada sobre o crime, está claro que se beneficiou a título lucrativo. E as filhas, bom, as empresas delas eram usadas como um método para poder receber dinheiro e faziam depósitos. Houve vários depósitos, um de 240 e tantos mil euros, outro de 199 mil euros. Então, o que pedimos é que sejam imputadas, investigadas, para que possam se defender. Nós estamos justamente defendendo que elas tenham todos os recursos possíveis, que possam estar acompanhadas de advogados para que depois não falem de falta de defesa, nem de lama, nem de nada parecido. Certo.
Advogado, eu contei isso no início e quero comentar com o senhor, e com certeza o senhor já deve ter ouvido. Chegou até mim que Zapatero está considerando chegar a um acordo com o Ministério Público Anticorrupção em troca de proteger suas filhas, Salva e Laura, e sua esposa, Sonsoles, que elas não sejam tocadas, e ele confessaria tudo ou quase tudo, porque o Ministério Público Anticorrupção não aceita que ele confesse só uma parte. O senhor ficou sabendo de algo disso? Esse boato existe e eu entendo que é crível, que ele está avaliando, mas agora não só pelas duas filhas e pela esposa, mas por ele mesmo, porque uma colaboração com o Ministério Público poderia reduzir uma eventual condenação. Qual o problema? Até onde ele quer ajudar? Porque, de fato, o que é evidente aqui é que se Zapatero foi influente é porque ele influenciou em algum lugar e esse lugar é no governo e não apenas na Plus Ultra. Quem tem capacidade de influenciar impacta vários negócios, não apenas um. E ele vai ser capaz de apontar para Sanches e para todos os seus ministros que estavam envolvidos? Aqui há dois caminhos. O relatório da UCO divulgado neste fim de semana menciona o caminho Ábalos e o caminho Zapatero para se aproximar do Conselho de Ministros. Claro, se for colaborar, o que ele terá que dizer é se Sanches, ou se não for Sanches, quais ministros sabiam perfeitamente que estavam resgatando uma empresa que não atendia aos requisitos, isso por um lado, e por outro lado vai trazer à tona todo o resto dos negócios e do tráfico de influência que houve ali. Que será muito, porque aqui existe um vínculo que já comentamos alguma vez no seu programa e é o vínculo com a China. Já aparece na UCO, simplesmente é citado assim de forma muito colateral, como Zapatero intermedia para a compra por parte da China ou de empresas chinesas de petróleo venezuelano. Essa conexão com a China é importantíssima porque, entre outras coisas, o governo atual comprou para o exército produtos chineses quando existe uma proibição da OTAN, material chinês, material bélico chinês. Quando acontece que as comunicações da Moncloa estão controladas por empresas chinesas, quando acontece que nossos dados da Previdência Social, onde até nosso estado de saúde aparece, estão controlados por empresas chinesas. E, claro, todas as empresas chinesas estão submetidas à lei patriótica chinesa, que obriga a informar tudo, absolutamente tudo, ao governo chinês, ou seja, ao Partido Comunista Chinês. Então vai ter que puxar o fio, mas de todos os fios, não só o da Plus Ultra. As pessoas que conhecem Zapatero e que me contam estão em contato com o círculo dele, me dizem que ele é capaz de oferecer a cabeça de Sanches para salvar a família dele e a própria família. O senhor o conhece pessoalmente? Não o conheço pessoalmente. Bom, 2 vezes estive perto, mas não o conheço pessoalmente. Mas há uma coisa que define muito bem o caráter dele. Quando vem à tona a acusação e ele decide gravar um vídeo e faz algumas declarações em um vídeo, ele fala constantemente de si mesmo, sabendo que suas filhas foram citadas, que elas estão citadas em toda a investigação. Ele não falou nada sobre elas. Isso quer dizer que ele é um desalmado, não tem absolutamente nenhum amor por nada que não seja ele mesmo. E então, logicamente, se ele não se preocupou com suas filhas nessa gravação e já demonstrou não ter nenhum escrúpulo, quanto menos escrúpulos ele vai ter em relação ao Sanches, com quem, aliás, ele se dava muito mal, porque eles só começam a resolver sua situação pessoal depois da prisão de Zerdán, quando então Zapatero assume a organização do Partido Socialista. Enquanto Sanches está nocauteado por alguns dias, ele assume o controle. O que isso quer dizer, além do mais? Que, de fato, os interesses de uns e de outros estavam muito entrelaçados. Os interesses de Sanches e os de Zapatero e seu entorno. Que qualquer um deles pode trair o outro. Permita-me, Sanches compartilhava uma conta com Begônia Gomes que ela usou para registrar o software da Complutense. Eles são casados em regime de separação de bens. Mas isso poderia respingar em Sanches porque ele se beneficiou desse dinheiro? Sanches seria beneficiário a título lucrativo. O que isso quer dizer? Quer dizer, o beneficiário a título lucrativo é aquela pessoa que não sabe que está sendo cometido um crime, mas que, sem saber, está se beneficiando do crime. Como? Por exemplo, porque ele, vamos supor, que ignorasse tudo o que sua esposa fazia. Mas sua esposa deposita uma quantia proveniente de um ilícito em uma conta bancária, onde ele é cotitular em 50%. Portanto, ele está compartilhando o benefício de um crime a título lucrativo. E, portanto, claro que deve e pode ser parte no processo.
E, de fato, se isso for confirmado, o que vamos fazer é apresentar uma nova denúncia incluindo Pedro Sánchez como parte integrante, como beneficiário, pelo menos. E a última, e o senhor vai me permitir, isso é uma investigação pessoal que chegou ao nosso programa há algumas horas. Me confirmam que ele e sua família tentaram fugir naquele voo da Air Europa que tinham contratado no dia em que a decisão judicial veio à tona. Na verdade, há quem diga que uma coisa está relacionada à outra, que alguém fez com que a decisão judicial viesse à tona, que o sigilo fosse levantado, para justamente evitar essa viagem, não é? Inclusive, já contamos que Delcy Rodrigues enviou um aviãozinho para a República Dominicana para buscá-lo. Esse fator, junto com os autos da UDEF, poderiam levar à prisão, que é o que me dizem, de Zapatero antes de 2 de junho? Poderia ser, se for confirmado. Vamos ver, essa tese é perfeitamente possível, embora acrescentando alguns detalhes. Não é que a decisão tenha sido antecipada porque Zapatero ia embora, porque a decisão, já desde a semana anterior, as fontes aqui em Madrid, e todo mundo me comentava, minha colega Nuna Lozano, todo mundo nos dizia que ia sair na segunda ou na terça. Ou seja, a decisão já era conhecida antes. O que realmente faz sentido para mim, porque ele comprou a passagem naquela mesma tarde em que foi notificado, é que ele pretendia fugir. Essa intenção de fuga provavelmente vai levar a que seja decretada uma medida cautelar. Não sei se prisão, mas pelo menos a retenção do passaporte e informar à Europa, a todos os países ao nosso redor, dos quais fazemos parte da União Europeia, que seja comunicada a restrição da capacidade de locomoção dele. Senão ele poderia pegar o carro e ir para a França e sair. Bem, eu acho que o juiz vai ter que decidir isso, e talvez antes da própria declaração dele, antes do dia 2 de junho, que está marcada a declaração dele, porque é um boato que se ouve, e normalmente os rumores que se ouvem nesses ambientes, quase todos acabam se confirmando e sendo verdade. E isso sem falar do irmão do presidente, que vamos comentar nos próximos dias. Vou deixá-lo trabalhar, senhor Javier. Um abraço. Bom, quero aproveitar e lembrar de duas coisas. Por favor. Precisamente na Plus Ultra, o que também solicitamos é que sejam formalmente acusados todos aqueles que estiveram no Conselho de Ministros. Por exemplo, Pablo Iglesias, por exemplo, Garzón, por exemplo, Maroto, que já não têm foro privilegiado e, portanto, a Audiência Nacional pode investigá-los. Por quê? Porque se aqui o que houve foi a concessão de uma ajuda ilícita à Plus Ultra, todos os membros do Conselho de Ministros que assinaram a resolução podem ser responsabilizados. Hoje não podemos investigar Sánchez nem os outros ministros com foro privilegiado, apenas quem não possui foro. A segunda questão é um agradecimento a todos que colaboram com a Actuil e explico o motivo. Porque no relatório que foi divulgado sobre Begonha, ou relativo ao caso de Begonha Gomes no relatório da UCO, é citada uma investigação feita por pessoas que normalmente colaboram e ajudam gratuitamente a Actuil. Bom, eles fizeram um teste, acessaram o site onde o software estava disponível na época e viram que de fato estava funcionando. Fizeram um ensaio. Bom, esse ensaio nós anexamos em um documento para o tribunal, e a UCO basicamente afirma que esse ensaio também cita outros casos, mas especificamente diz que esse ensaio serve para comprovar que estava aberto ao público. É verdade que estava aberto ao público. Era inegável, tão inegável que até mesmo o próprio advogado de Begonha Gomes não teve outra opção a não ser reconhecer isso. E ele reconheceu antes desse relatório. Mas todos aqueles que realmente nos ajudam de maneira altruísta merecem ser mencionados. Sem dúvida. Eu os menciono e quero lhes dar meu mais sincero e efusivo agradecimento. Nisso estamos todos juntos na mesma trincheira, não tenho dúvida. Advogado, senhor Javier, um prazer. Muito obrigado. Continuamos investigando. E já estou saindo correndo. Vamos lá, por isso falo tão rápido. Obrigado, advogado. Um abraço. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Você já conhece nosso podcast Castillón Confidencial. Agora damos um passo a mais. Chega um novo portal digital, castillonconfidencial.com. Entrevistas exclusivas, notícias atuais e as últimas notícias. Tudo em um só lugar. Anime-se, conheça a gente e inscreva-se. É grátis. Não perca nada. castillonconfidencial.com. A informação que importa. A verdade sem filtros.
Amigos, continuo recebendo muito carinho da parte de vocês, de pessoas que estiveram na Marcha pela Dignidade. Por exemplo, Roberto Vasquez fez uma doação para o programa e diz: não posso ficar de braços cruzados vendo o nosso país ser destruído enquanto você tenta salvá-lo. Obrigado por tudo, Albert. Não é coisa de uma pessoa só, mas se uma não começar, o resto não se junta. E isso é responsabilidade de todos. Vejam que ontem de manhã ainda tive que ouvir, por exemplo, na COPE, né? Informações de um canal próximo à direita que falavam sobre a grande manifestação do fim de semana a favor da moradia, 80 mil pessoas, como uma grande notícia. Da nossa quase nada. O Federico Jiménez Los Santos criticando abertamente aqueles que foram a essa manifestação, dizendo: o que é isso de sociedade civil? Isso não existe, dizia Federico. Aqui tudo tem que ser através dos partidos. Será que realmente acreditamos que todos têm que comandar isso? Olha, uma coisa é querer receber dos partidos, coisa que ele sabe fazer bem. Mas a sociedade civil menosprezar a força do povo, não, por favor. Eu não quero entrar em polêmicas, mas quero dizer que continuo muito orgulhoso pelo que aconteceu. Estou recebendo mensagens da Venezuela, do Panamá, da Colômbia, de pessoas que viram os vídeos, mesmo que não apareçam na televisão espanhola e internacional, e estão emocionadas. E de vocês que não param de me deixar mensagens como essas: Fernandes, Minerva, Margarita ou Ana. Não há dúvida de que a manifestação do sábado 23 de maio foi um verdadeiro sucesso. Embora tenham tentado silenciá-la na mídia, graças em grande parte às redes sociais, a mensagem chegou. Bom, a marcha foi exemplar, um sucesso, e dava para ver que o final da festa não seria estragado. Os ataques policiais foram direcionados ao luxo. O homem tem mais de 70 anos, bateram nele com cacetetes, jogaram gás lacrimogéneo e balas de borracha. Participei da manifestação no sábado e estou muito feliz. Agradeço a vocês, pois isso também foi graças ao contato que vocês nos proporcionaram. Foi tudo super emocionante e estamos muito felizes e muito agradecidas, porque só o povo salva o povo. Este áudio é para pedir, por favor, ao Marcos de Quinto quando podemos fazer outra manifestação, mas não só em Madrid, em toda a Espanha. É isso mesmo, Ana. Obrigado. Houve repressão policial e foi bem pouca, mas houve sim. Pepe está perguntando sobre elas. Também é triste ver como a polícia, a UIP, avança contra os manifestantes, sem ter acontecido nada, sem ter havido distúrbios, sem ter havido mobiliário urbano quebrado, nem carros incendiados, nem nada. Vejam a cena, foi assim, uma investida pequena, mas muito violenta por parte da UIP. Aqui ninguém jogou uma pedra, nem quebrou uma lixeira. O pobre Luxo, que ficou na primeira fila, levou também. E também Mayelin, que é uma informante, nos deixou um áudio e nos enviou fotos dos hematomas. A marcha foi cívica, mas aqueles de nós que queríamos continuar avançando e chegamos até um certo ponto que nem eu lembro, fomos surpreendidos. Eu fui surpreendida por trás e não me deram tempo nem de continuar andando, só ficaram me empurrando o tempo todo e me batendo. Um policial disse que eu tinha agarrado o colete dele e de tantas pancadas que ele me deu depois, eu fiquei inconsciente. E quando eu acordei, estava ao lado de uma ambulância do SAMUR, com as algemas para trás, e como eu estava deitada de costas, as algemas machucaram minhas mãos. Afirmam que não bateram na minha cabeça, mas digo que sim, e isso causou minhas enxaquecas. Ela tem marcas nos braços de cacetetes e nas pernas. Um beijo, Mayelin, se cuida e se recupere logo. Uma violência desnecessária, absolutamente, porque mesmo que quisessem se aproximar da Moncloa, lá não faziam isso com sinalizadores, nem com tochas acesas, nem jogavam pedras. Isso fica para as manifestações da esquerda, ou seja, eu acho que foram investidas policiais inúteis e excessivas. Quem estava lá era Francisco Vendala. Tenente Coronel, obrigado por vir conosco. Não, obrigado a você, Albert, por nos levar e por tudo que dizem nos seus confidenciais, que é pura verdade.
aí com você, mas acima de tudo com a Espanha de verdade, honrada, decente, trabalhadora, a que quer a paz e a que quer um país, uma nação, uma pátria como sempre foi, Albert. Lá estiveram as pessoas de bem da Espanha, porque é a única maneira de sair desse terrível túnel, do qual eu acho que, pouco a pouco, pelas notícias que vão chegando, começamos a ver uma luzinha no final. Então, de verdade, Albert, obrigado a você, obrigado a todos os confidentes que estiveram aí te apoiando a Espanha. Bom, e milhares de pessoas, os que estão sendo expostos. Por isso, quem fica em evidência são justamente o Partido Popular, Jiménez Los Santos e outros. É que agora dá para dizer que vocês estão confortáveis com essa situação. Vocês estão confortáveis com Sánchez, com o sátrapa, com o tirano. É que vocês gostam desse bipartidarismo absurdo que está arruinando a gente. Albert, esse é o problema. Essas televisões, vocês estão ficando em evidência porque agora já dá para dizer, vocês são cúmplices. Vocês são cúmplices porque estão demonstrando isso, e aí estão as provas que você apresentou, Alberto. Se calam, ou falam, ou criticam. Não, vocês são cúmplices desse indivíduo e dos que estão com ele. Como é possível calar a sociedade civil e dizer que ela não representa ninguém? Por favor, até aí já é demais. Mas Fernando, Juan Antônio, Domingo e Nick... Simplesmente uma palavra para aqueles que participaram da marcha do sábado, 23 de maio em Madrid. Obrigado, foi um sucesso. E estavam dizendo... Foi um sucesso, estavam dizendo na televisão. Pedro estava dizendo que eram 30 mil pessoas, 40 mil pessoas. 3 Bernabéu, 240 mil ou mais. Minhas felicitações pela manifestação a todos os meus compatriotas. Eu não pude comparecer por circunstâncias pessoais, mas sem conhecer nenhum dos presentes e vendo as imagens de hoje, sinto todos próximos, como meus compatriotas, como se fossem meus irmãos. Um sucesso. E tomara que muito em breve possamos expulsar esse criminoso que nos governa mal da Moncloa. Um sucesso sem precedentes. Ontem eu disse, jamais na democracia havia acontecido algo assim. Sem que sindicatos ou grandes partidos convoquem, nenhum, nem Partido Socialista, nem Partido Popular, e saem 200 mil ou quantas fossem. Com certeza mais de 150 mil estavam na rua naquele momento. Roberto Crobu, você também fica feliz com certeza porque você gosta da sociedade civil, não é? Totalmente, Alberto. Totalmente, Francisco. Muito feliz de estar aqui. Parabéns pela iniciativa. No final, eu não pude ir. Eu estava acompanhando vocês. Senti sua falta. Perguntaram pelo Careca na manifestação, só para você saber. Olha, eu te falo, mas também te digo uma coisa. Olha, eu não fui teve uma combinação de motivos no nível pessoal, porque venho de uma semana complicada e, bom, tenho que ficar atento a algumas coisas que são uns compromissos que tenho para os próximos dias, preciso me preparar para eles. E também tinha uma questão que era a conexão. O encaixe dos horários era de um jeito que eu dependia dos trens. De Oscar Puente, eu ia gastar 100 paus de verdade para chegar a Madrid e não tinha, do jeito que estão os trens, a garantia de que chegaria a tempo. Eu chegava com cerca de 10 minutos de antecedência. E como os trens estão constantemente... Você sempre sabe quando sai, mas nunca sabe quando chega, eu corria o risco de no final não chegar. Ei, vamos ao que interessa. Começamos hoje o programa explicando algo que eu ouvi você mencionar no seu canal do YouTube. O juiz Calama vai imputar as filhas e a esposa de Rodrigo Zapatero. Todo mundo sabe disso. O advogado Pérez Roldán acabou de nos dizer isso. Portanto, o Zapatero vai chegar a um acordo. Me disseram que ele vai contar tudo o que sabe em troca de retirarem as acusações contra a esposa e as filhas. E se tiver que acabar com Sánchez, ele acaba. Quem o conhece me diz que, olha, também não é que aqueles não são tão amigos assim. Até outro dia eles se davam mal, né, Roberto? Acho que qualquer um, isso é psicologia humana, qualquer pai, antes de escolher seu colega ou suas filhas, escolhe suas filhas. Ainda mais quando você tem sua esposa também no processo. Ou seja, a situação de Zapatero, além disso, pelo que eu entendi, de acordo com a fonte do que chegou até mim, ele está realmente arrasado.
porque ele está convencido de que fez tudo certo. Ele vive em uma realidade paralela onde fez tudo certo. Além disso, ele disse isso nesses 80 segundos de mensagem que está tudo declarado. Porque, claro, está tudo declarado, mas o crime está lá. O suposto crime está na origem, não é? Então, a questão está aí. Ele sabe que colocou as filhas dele, porque eram as filhas dele. E as filhas dele aceitaram isso porque ele era o pai delas. Muito provavelmente elas não teriam entrado nesse negócio se alguém de fora da família tivesse pedido. Então, ele está realmente afundado. Ele se sente em dívida, se sente culpado. Essa é a grande diferença entre o perfil de personalidade de Zapatero e o de Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez é capaz de vender a própria esposa, a própria mãe. E nem sabemos sobre as filhas dele, porque ninguém conhece as filhas de Pedro Sánchez. Dizem que ele tem filhas, entendemos que sim, mas não sabemos que tipo de relação ele tem, né? É uma pessoa bastante fria e muito calculista. Zapatero também é assim, mas em relação ao núcleo familiar, ele nesse sentido, claramente, se tiver que escolher entre... Não podemos esquecer de uma coisa, as filhas são jovens. Muito provavelmente ele vai a julgamento e, do jeito que as coisas estão, vai acontecer praticamente como com Jorge Pujol, que só vai a julgamento daqui a 10 anos. E, bom, vamos ver em que condições, né? Mas as filhas são jovens. As filhas são jovens e enfrentam anos de prisão que podem marcá-las. Então, nesse sentido, é pura psicologia o fato de que ela vai arrastar Pedro Sánchez, vai falar o que for preciso, justamente para proteger as filhas. Com certeza. Enquanto isso, o que o governo está fazendo? Bem, tenta, há quem diga, as más línguas diriam comprar testemunhas. Não, imagina, por favor, o governo espanhol nunca faria isso, não. Mas, por acaso, esse homem que vocês vão ver é Raul Blanco. Ele foi presidente da Renfe. Em 2018, era conselheiro da CEP. Ou seja, quando foi aprovado o resgate da Plus Ultra, ele votou a favor. Hoje ele está sendo investigado pela Audiência Nacional e pela Promotoria Anticorrupção. Ele é do PSC, muito próximo ao PSC. Bem, pelo que me contam, ele vai ser nomeado diretor executivo da Indra, que é um cargo altíssimo, é uma promoção monumental. Tão monumental que querem aumentar o salário do CEO da Indra para quase 5 milhões de euros por ano. Quase 5 milhões de euros. O que é isso? Uma promoção ou estão comprando ele, Bendala? Bem, Albert, para mim é evidente que ele está sendo comprado. Ele está sendo comprado e está sendo recomprado. Porque isso já vem de longe. A CEP também sabemos o que é. Ou seja, não é uma promoção. É uma maneira de garantir o que Pedro Sánchez está preparando há muito tempo, as próximas eleições. E para isso é fundamental para ele, assim como os Correios, como essas regularizações, como essas nacionalizações, a Indra é fundamental. É aí que está a chave. Alberto, isso vem sendo a chave há várias eleições. Pedro Sánchez deve o que é a Indra aos Correios e outros fatores já citados. Por isso decidimos readmiti-lo. O problema é que esses senhores, que sabemos quem são, se deixam comprar, se vendem para o melhor lance e não há dúvida de que há alguns. Neste caso, Sánchez realmente paga traidores, Albert. E é isso que também a sociedade civil, da qual estamos falando, precisa se conscientizar. É isso que precisa ser desmontado, porque enquanto isso não for desmontado, e parece mentira que pessoas como Los Santos, a Coupe e outros, parece que não querem desmontar isso. Então continuaremos exatamente iguais, Alberto. É uma compra e ele se vende. E se não pararmos isso, não há nada a fazer. Outro caso é que, de verdade, todo o entorno da corrupção de Zapatero na Plus Ultra está sob suspeita. A promotora da Plus Ultra, Luiza Lope, que vocês estão vendo, estava sendo controlada pela organização criminosa liderada por Zapatero. A cúpula se gabava de tê-la sob seu controle. Ela encerrou o caso Plus Ultra e pediu seu arquivamento várias vezes. A juíza não permitiu, mas a promotora pediu o arquivamento repetidamente. Essa promotora foi promovida depois de fazer isso por Álvaro Garcia Ortiz para um cargo muito melhor e mais bem remunerado como promotora da Audiência Nacional. Ou seja, você é amigo da organização, você os ajuda e eles não se esquecem de você.
você acaba em um cargo alto, mas em um caso e no outro. Outro rover pago por nós. Isso não é pago pelo Partido Socialista. Sempre. Eles sempre funcionam com o dinheiro dos outros. Todos fazem isso com o dinheiro dos outros. Não podemos esquecer que essa notícia deve ser lida junto com outra divulgada hoje pela Associação de Fiscais, que estou lendo em outra tela. Leva à Justiça Europeia as nomeações da Procuradoria-Geral por não serem baseadas em méritos. Isso é importante. Não estão lá por mérito, né? Os méritos para eles são ser fiel ao partido, ser fiel aos interesses, assim como foi feito com a procuradora de ligação com a França e a Suíça, que ela vai, o mandato dela praticamente termina em agosto, ela vai ser substituída. Isso não é um castigo, é aproveitar a situação para colocar alguém que eles possam controlar. Essa é a questão. Imagina só, tudo isso veio de uma investigação internacional da promotoria de ligação com a França e a Suíça. O que detonou tudo isso foi uma investigação internacional que veio da França e da Suíça. Pegam a pessoa que agora é o promotor, que fica em silêncio, faz o trabalho de maneira muito cuidadosa e abre a investigação na Espanha. O normal, de acordo com o que esperam no governo, no sanchismo, é que esse promotor tivesse vazado previamente essa informação para seus chefes e tivesse pedido permissão antes de agir. Então, agora querem fazer a mudança para colocar alguém que possam controlar e que possa informar para que as coisas não os peguem de surpresa, como aconteceu agora. Impressionante. E essa imagem, eu acho que identifica muito bem tudo o que estamos contando. Colocamos ontem, acho que vocês devem ver de novo, vê-se o dono da Plus Ultra com um prato de ostras e champanhe francês. É Rodolfo Reis, o CEO da Plus Ultra. Depois ele foi detido por contatos com chavistas, etc. Eles estão comemorando o resgate e ele envia a foto para amigos e Zapatero o parabeniza. Mas tem mais uma coisa. Ele escreve para o laranja de Zapatero, Julito Martínez, um WhatsApp, segundo a UDEF, publicado pelo La Razón, que diz 10K feito. Você envia essa foto e publica 10K feito. Nós estivemos perguntando no meio empresarial, no mundo dos negócios de multinacionais, me disseram que 10K Adonis significaria 10 quilos completados. Estamos dizendo que ele vai pagar 10 milhões para Zapatero. É isso? 10? Eu entendo isso. As ostras, o champanhe, dizendo 10 milhões são para você, não é? 10 mil feito. Vamos ver, você já trabalhou com espionagem, Bendala? É por aí mesmo? Bom. É por aí mesmo, com certeza. Olha, não tem como entender de outro jeito. No mundo dos, vamos dizer, subornos, né, supostos subornos, no mundo dos pagamentos irregulares, no mundo, o mundinho do hoje por você, amanhã por mim, isso está claríssimo. Também é preciso entender quem são os personagens, um e o outro. E então a mensagem é absorvida perfeitamente. Não estamos falando de duas pessoas quaisquer que andam pela rua. Não estamos falando de alguém que simplesmente trabalha e diz para o outro, olha, isso e aquilo. Não. Estamos falando de Zapatero e desse indivíduo, que estão comemorando um dos maiores roubos que pudemos ver nos últimos tempos e já vimos muitos na Espanha. Então é evidente que é assim. E do que precisamos nos dar conta é em que mãos estamos. Olha, vocês estão contando isso, Roberto. Os promotores foram mais longe. Disseram em sua denúncia que estão nomeando promotores por afinidade ideológica. Isso acontecia na União Soviética. Isso é a nomenclatura, um grupo de pessoas que sem nenhum mérito, mas totalmente leais ao partido. Nesse caso, já nem sequer ao partido, ao próprio Sanches. São dados a eles os cargos de maior destaque para manter todos perfeitamente amordaçados. Pois isso é a mesma coisa, e é nisso que a Espanha caiu. Albert, é realmente terrível o que estamos vendo. E o que precisamos entender, o que queremos, é que possamos ver tudo com mais clareza e que muito mais venha à tona. Eu acho que isso é só a ponta do iceberg, Albert. Estou com você porque amanhã o Araújo vai estar por aqui e eu quero tocar um áudio para ele que quero que vocês ouçam. Está interpretado. As vozes que vocês ouvem não são as originais.
De novo, é entre o dono da Plus Ultra, o das ostras e do champanhe, e o laranja do Zapatero. E eles dizem isso. Meu xará e Zapatero vão a Caracas supervisionar as eleições. Zapatero manda aqui. Meu xará e Zapatero vão para Caracas para supervisionar a lisura das eleições. São aquelas que Edmundo Gonzalez ganhou e foram roubadas dele. Ou seja, eles já sabem que há fraude eleitoral e Zapatero vai lá para supervisionar a lisura e eles riem. Ah, mas o que é isso? Vamos ver. É da torrada. É a raposa que vai guardar o galinheiro. Mas vamos, eles sabem o que fazem, sabem que é ilegal, apagam mensagens, dividem o dinheiro. Facilitam a fraude do ditador que os financia. É assim. E tem mais, Albert. É que o que vocês disseram, estamos só na ponta do iceberg. Tem duas coisas das quais ninguém está falando, mas que vão aparecer. A primeira já veio à tona. Não sei se vocês ouviram. Meu amigo Guilherme Rocafort, tinha solicitado através do portal da transparência que o governo tornasse pública o cancelamento da dívida com a Venezuela e Cuba no ano de 2021. Carlos Cuerpo recorreu, ganhou o recurso, depois foi levado ao Supremo Tribunal. Agora eles perderam e o governo tem que revelar todas essas informações, tem que tornar pública a informação de por que a Venezuela e a Cuba foi perdoada a dívida. E daí pode sair tudo. Isso, para mim, é a caixa de Pandora. Mas atenção, porque vai haver outro elemento que devemos começar a considerar, porque isso poderia vincular toda essa operação da Plus Ultra, inclusive a novas rotas do narcotráfico. E ainda não se falou sobre qual poderia ter sido o papel de Zapatero na mudança de posição da Espanha sobre o Saara Ocidental. Porque isso seria o elo que completaria toda a operação para que a Plus Ultra pudesse operar da Venezuela para a África e da África abrir uma série de rotas para aquilo que dizem que ultrapassava o peso permitido desses aviões. Os pacotes brancos, né? O vídeo dos pacotes brancos. Ou seja, senhores, estamos aqui falando de tráfico de influência, lavagem de dinheiro, as contas do laranja do Zapatero nas Ilhas Virgens, mas ainda nem começamos a falar do narcotráfico. É o que o Roberto está dizendo e ele tem toda a razão, porque isso cheira a narcotráfico por todos os lados. Há mais do que provas da influência do Zapatero, por exemplo, no governo do Sánchez. Quando começa a fechar acordos com a China, a vender petróleo venezuelano para os chineses e a colocar Huawei por toda a parte. Até o Sánchez, em 2021, fala bem da Huawei. Ouçam quando ele insiste em aplicar o 5G. Antes que termine este ano, 75% do território espanhol vai ter acesso à tecnologia 5G. Estamos fazendo isso com várias empresas, inclusive estrangeiras, não somente com a Huawei e, portanto, com essa companhia chinesa à qual o senhor se referiu antes, mas também com a Nokia e outras empresas europeias e americanas. Sempre falando bem da Huawei. Alguém pode acreditar que esse homem não ficou com a maior parte do dinheiro quando, como vocês dizem, mudou a política internacional com base no que Zapatero ordenava? Agora você se aproxima da China, agora se distancia do Saara, agora esqueça o Guaidó, vá com a Delcy, com o Maduro. Tudo era determinado pelo dinheiro, pelos negócios. Quanto mais dinheiro, maior a organização criminosa por trás. E a política internacional se subordinava a isso. É mais do que evidente. Eu tenho a impressão, porque dizem que o processo vai sair esta semana, com os relatórios que temos da ODA, já não há muito mais o que saber. Ou seja, o processo só vai precisar organizar o que já sabemos. O senhor vê alguma possibilidade de ele sair dessa bengala? Não, eu não. Eu acho que Zapatero dessa vez está encrencado, está bem encrencado. E outra coisa é que ele vai tentar manobrar.
E como você disse, como não há lealdade entre ladrões, nem honra, nem dignidade, ele vai tentar sair por onde puder. E como bem apontou Roberto, ele vai tentar salvar principalmente suas filhas e sua esposa, as quais, por sinal, como bom pai, ele vai tentar, mas como mau pai, foi ele quem as colocou nessa situação também. O pai que sabe o que faz nunca disse que não fez nada, pois nem ele nem o pinturado acreditam nisso. E ele envolve a família, as pobres filhas e a esposa, sendo que a primeira coisa que deveria ter feito era deixá-las de fora. Até os mafiosos faziam isso, poxa. Os mafiosos respeitavam as famílias, mantinham-nas à parte, as mulheres se dedicavam a fazer compras. E os filhos a prosperar quando chegasse a hora. Esse aí envolveu todos, parece coisa de um pai ruim, mas agora ele precisa sair dessa. É um ponto fraco, pois é difícil ver filhas ou esposas sendo acusadas. Podem colocar no banco dos réus, a infanta foi julgada, que a infanta foi condenada por uma coisa tão simples como assinar atas dizendo que não fazia ideia. E pode ser verdade. E essa vai dizer o mesmo. Nossa, meu pai me dizia e eu dizia para o meu pai. Mas é impressionante, claro. Acho que aí está o cerne da questão. Quando ele vir que suas filhas são chamadas diante de um juiz e dizem isso e aquilo, quando virem que sua esposa também, logicamente eu acho que ele vai começar a fraquejar. Zapatero é quando vai começar a fraquejar. Zapatero é quando vai empezar a florear. É quando ele vai começar a não sentir as pernas, e aí pode estar boa parte do sucesso dessa operação. Albert, que venda para quem tem que vender. Para o chefe, que todos sabemos quem é. Olha, o que eu sei, e é evidente porque os advogados do caso contam, é que o promotor está indo atrás de Sánchez. Ou seja, a acusação contra Couto, contra Santos Serban, o acordo com Aldama de Ábalos, todos sabem quem dava as ordens, todos sabem a quem obedeciam, e não era Ábalos o número 1, isso é evidente, era Sánchez. Mas isso o promotor não pode dizer, ele tem que provar, e precisa de uma testemunha. E por enquanto o único que diz isso, sim, é testemunha, mas é criminoso, que é Aldama. Se isso, em vez de Aldama, for dito por Zapatero, muda completamente. É outro ponto de vista sobre o qual não há nada a dizer. Sobre Zapatero, Alberto Ruana e Cuyi. Queria deixar minha opinião sobre o juiz que conduz o caso do Zapatero. Eu acho que é um juiz escolhido a dedo. Eu acho que ele é o juiz ideal justamente pelo que fizeram com o irmão dele. Ele vai colocar ou tirar coisas para que fique no ponto certo, para que a opinião pública fique satisfeita e para que o Zapatero saia bem. Para mim, a garantia mais forte que nós, espanhóis, podemos ter é que os Estados Unidos tomem uma atitude, intervenham e estejam por trás de exigir judicialmente ou extraditar o Zapatero. Essa sim é uma justiça forte e independente. Que o Pedro Almodóvar contrate a filha do Zapatero. Você não quer ser atriz? Não quer ser atriz? Então vamos. Olha, veja, Robert, o controle de danos está chegando para mim de vários lados. Que talvez escolheram que Calama seja o juiz, não para que ele não a julgue, porque é evidente que é muito difícil que ela possa sair dessa inocente, mas sim para controlar que não passe disso. Você acredita nessa teoria? Pois veja que o dano que Zapatero estaria causando por controle de danos é imenso. Tem que pensar que, veja, tem coisas que acontecem no filme e às vezes a realidade supera o filme, mas eu não acho que eles teriam coragem de fazer isso. Aliás, acho que se em algum momento os Estados Unidos pedirem a extradição, vai ser depois. Veremos. Bom, também é verdade que a justiça na Espanha vai ser muito, como se diz, muito lenta. E talvez possa chegar algo dos Estados Unidos antes, mas eu resisto em pensar que isso seja um controle de danos, porque estão levando junto as filhas de Zapatero, a esposa dele. Ou seja, a gente faz um controle de danos com isso? Não, realmente eu acho que os Estados Unidos impulsionaram isso. Isso sim, porque a informação vem dos Estados Unidos. Não podemos esquecer dessa agência, que é uma agência que trabalha para a Central de Inteligência, e toda essa informação é fundamental. Tudo o que foi retirado do celular dessa pessoa da Plus Ultra que foi encaminhado para a promotoria. Mas eu não acho que estamos diante de um controle de danos. Mas, além disso, no caso,
a questão mais incrível de todas, pensem assim, é que Zapatero vai ser o único político que afundou seu partido 2 vezes. Não podemos esquecer que o Partido Socialista estava mortalmente ferido, estava praticamente prestes a desaparecer. Nas eleições de 2016, Podemos ganhou deles em número de cadeiras e por uma grande diferença. Era 2015 ou 2016, acho que era 2015 ou 2016. O que aconteceu? Aconteceu que Pedro Sanches recolheu os restos do Partido Socialista e construiu algo novo sob a fachada do Partido Socialista, mas que não é o Partido Socialista, é outra coisa. E agora acontece que isso também vai cair, e quem vai fazer isso cair é o mesmo que fez o Partido Socialista cair na sua época, Zapatero. Acho que como controle de danos é bastante complicado, não é? É verdade que os Estados Unidos, quando veículos como o nosso fazem perguntas, dizem que consideram que o que acontece com Zapatero não é um assunto interno. Eles consideram que isso não é apenas corrupção espanhola, mas que é necessário ir mais longe e demonstrar sua colaboração com o narco-regime venezuelano. E me dizem textualmente no branqueamento de ativos. E aí vai chegar, mais cedo ou mais tarde, o depoimento do Polo Carvajal e o do Alex Saab. Na verdade, o Polo Carvajal deveria ter prestado depoimento há pouco tempo, mas foram adiando o depoimento e da última vez adiaram porque Alex Saab foi extraditado. Aqui eles vão por etapas, né? O que Alex sabe sobre o Polo, o que o Polo sabe sobre Zapatero, eles vão por partes. Nisso, os Estados Unidos são mestres em fazer as pessoas falar. Vamos, nenhum problema. Colocaram o Alex Saab na mesma prisão do Maduro, no Brooklyn. Né? Claro. Olha, na minha opinião, é que você está tocando em um ponto muito importante que está passando despercebido pela mídia. Na mídia, de verdade, quero dizer, esquece os outros que sabemos quais são. São os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão cansados da atitude da Espanha na política internacional em geral. E não vão permitir isso porque nossa posição política geoestratégica é fundamental, Alberto. Então, o que acontece? Vou te pressionar. Estou te pressionando. Pressionou Delcy e Maduro até conseguir que entregassem Maduro e o grupo, usando até Zapatero para pressionar. Eu digo isso para o João, para que o Pedro Sanches fique sabendo, e vou continuar te pressionando a menos que cheguemos a um acordo. É aí que pode estar esse controle de danos ao qual você está se referindo, que eu vou te pressionar até que... Bom, então, deixamos por aqui. Mas você sai da presidência do governo e vamos ter outra coisa na Espanha, vamos dizer, mais normal. O seu caso é insuportável, porque senão vou continuar te pressionando até que você não consiga mais respirar. Esse fator, eu acho que deve ser levado em conta pelos Estados Unidos, porque não foi uma casualidade que tudo isso tenha sido iniciado pelos Estados Unidos com suas investigações, com sua superinformação e tudo mais, e que aqui não houve outra opção, é claro, a não ser seguir em frente. Porque é que não resta outra opção para eles. Então, claro, esse é o ponto. Mas é importante o que você diz. É sim, dissemos quando tiraram Maduro que seria uma reação em cadeia e está sendo. Já foi Cuba, já foi Sánchez, já foi Zapatero e que Ortega na Nicarágua se prepare, que também vai chegar a vez dele antes que Donald Trump se aposente. Aliás, eles achavam que eram muito impunes. Zapatero colocou seu suposto laranja, Julito Martínez com crachá de autoridade no aeroporto de Barajas. Ou seja, quando ia e voltava da Venezuela, de paraísos fiscais, usava a sala de autoridades, como se fosse um ministro ou chefe de governo. E para a República Dominicana, aliás, era para onde ele mais viajava, aqui todo mundo está conectando todo mundo. Bom, vocês me mandam coisas muito interessantes. Por exemplo, Juan me manda uma manifestação da UGT em Orense. A foto é difícil porque está longe e são tão poucos que é difícil vê-los. Mas repare ali ao fundo que você vê uma coisa vermelha, uns cartazinhos. Juan diz, agora vão dizer que foi um grande sucesso de convocação. Bom, aí está a foto que deixa claro o que eles são. E depois, essa eu estava guardando para você, Bendala e Crobo. O rei fez um vídeo para animar a seleção espanhola de futebol. Olha, por um lado, está bom porque pelo menos ele faz alguma coisa. Pelo menos faz alguma coisa, já que o país está desmoronando e ele está viajando na maionese.
Por outro lado, um resumo e minha opinião. Te emocionei, Roberto. Você está chorando, acho. O que aconteceu com você? Eu não entendo isso de... Olha, eu acho que a seleção de futebol é um patrimônio nacional, certo? É esporte nacional. Bom, tivemos grandes conquistas nos últimos anos, mas porque ele inclui o rei, porque eles têm que se aproveitar disso. Quero dizer, para mim isso parece uma operação de lavagem de imagem do rei, né? De posicionamento do rei, aproveitando a situação. Porque, claro, se dermos aos espanhóis a opção de escolher, o que vocês gostam mais, a seleção de futebol ou o rei? A maioria vai dizer a seleção de futebol. Então, eu vejo isso como uma operação de marketing para aproximar a imagem do rei de algo que seja minimamente prestigioso. É lamentável termos chegado a esse ponto. Você concorda, Bendala? Eu concordo, mas iria um pouco além. Além disso, o texto é muito brega. Porque, de verdade, esse negócio de que aqueles que saem olhando para o céu devem ser os que não fazem nada, porque todos os outros, quando saem feito loucos. Vamos ver se a gente consegue chegar onde tem que chegar. Ou ele é o que sai todo dia para Zarzuela para olhar para o céu. Bom, eu acho brega. Em parte também bem cafona. E, acima de tudo, me parece, olha só o que vou dizer, coisa tirada do fundo do baú. Porque com o que está acontecendo na Espanha, com tudo que vem acontecendo, com seus 12 anos de total omissão, de não fazer nada, até mesmo bajulando esse santo, do jeito que está a Espanha, que dá pena e dá vontade de chorar, que ele venha com isso, realmente é uma operação de marketing dele, mas pobre, medíocre, que eu acho que nenhum espanhol, penso que pensar do rei, vai engolir. Teria sido melhor se ele tivesse ficado quieto e tudo mais. E claro, da próxima vez que ele for a um jogo de futebol e começarem a vaiá-lo, seja quem for, que ele vire e diga, aqui acabou, o jogo está suspenso, porque o hino nacional não se vaia quando eu estou presente, que sou o rei, ainda não vimos isso. Bem, quanto a esse anúncio, enfim, como eu disse, é lamentável, lamentável. Totalmente. Falando do rei, Madalena e Glória... Nós temos um chefe de Estado na Espanha e é ele quem tem que obrigar o cumprimento da Constituição. O cidadão não pode, nós não podemos lutar contra todos, porque ninguém nos dá atenção. Eu sempre pensei que o rei poderia ser o elo de união. Não, é que querem derrubar o rei e se derrubarem o rei, não teremos nada, senhores. O rei está ajudando a Espanha a cair. Então, pelo menos que ele não esteja e que seja um a menos. Sobre a Guarda Civil e seus altos cargos, tem uma mensagem de Rafa. Quando se fala da Guarda Civil, se fala da polícia... Tem algum que seja oficial, tenente, capitão, tenente, coronel, muito menos general, que fale, que reivindique algo. As únicas pessoas que falam são as das associações, por exemplo, da Jusil, que são guardas civis, que são cabos, no máximo algum sargento. Dali para baixo, sim, temos coragem de falar, mesmo sob risco de processo, para cima, nenhum. Por que isso acontece, Bendala? Muito simples, porque estamos vivendo uma época em que se chega ao topo à base de, eu vou dizer, olha, desculpa, mas aqui a verdade é dita neste programa, no seu canal, à base de baixar as calças. Olha só. Em tu cadena, a base de baixar os pantalones. A ver. Por quê? Por prebenda. Por quê? Por fazer carreira? Por quê? Pelo cargo, pelo lugar e tudo mais. Esse é o principal problema que as Forças Armadas e as Forças de Ordem Pública, a Guarda Civil e a Polícia enfrentam hoje. Os que chegam, os que querem chegar, esses se dedicam a fazer carreira. E dessa forma, quando chegam, vão embora. Ficam calados, não se importam nem com seus subordinados. Estamos vendo isso com as mortes terríveis que aconteceram. E, claro, também não se importam, nesse caso, com a honra que deveria ser o lema da Guarda Civil. Eles estão confundindo obediência com a visão deles e neutralidade com a visão deles. E isso os torna cúmplices daqueles que já conhecemos, esses altos comandantes que estão lá, que fazem muita pose, mas não estão cumprindo seu juramento à Espanha, que é a quem devem lealdade, à lei e à ordem. E é por isso também que estamos como estamos. Um sátrapa, um tirano, um ditador, se mantém no poder, no final das contas, pelas forças de ordem pública e pelas forças armadas, porque são elas que detêm o poder, Alberto. É assim, cruamente. Totalmente. Aliás, ontem contamos para vocês que os narcotraficantes de Cádiz roubaram 3 lanchas da Marinha que estava fazendo manobras na região e as roubaram em Barbate, não em qualquer lugar, como um símbolo. Foram gravados vários vídeos nas lanchas roubadas do exército espanhol
e elas foram localizadas porque foram abandonadas. Ou seja, foi uma demonstração de força desse narcotraficante que se sente tão poderoso com Sanches e que tanto Marlaska ajudou o narcotraficante, claro. É triste. E o caso de Begônia Gomes merece um comentário, porque os últimos relatórios da UCO, comentávamos isso com o advogado do Rasteoir, deixam claro que tudo era ilegal. Ou seja, Begônia Gomes não só fazia negócios a partir da Moncloa, como também os fazia por favorecimento. Ela manipulava e falsificava contratos públicos. Eles sabiam que era ilegal, mas ela usava o software da Complutense para fins comerciais e contratos manipulados para que fossem direcionados para quem ela queria. Por exemplo, o contrato tinha que ser da Deloitte. Bom, mas não havia licitação. Coincidentemente, a Deloitte vencia, pois a licitação era feita sob medida para ela. Aí pagou a Reales Seguros, pagou a Fundação La Caixa, pagou o Google. Sim, o Google pagou bastante. A Telefónica, 55 mil euros. E depois uma plataforma de sustentabilidade sem fins lucrativos, que são as piores, chamada Human Age Institute. No total, quase 200 mil euros. Ou seja, essa mulher usou, Roberto, dinheiro público para impulsionar o negócio dela e ficou com a grana. É isso mesmo. Sim, e o padrão de comportamento é o mesmo, mas a gente vê, é o mesmo no caso do Zapatero, no do Ávalos, em todos os outros casos. Eu recorro aos meus amigos. Em vez disso, tanto faz, eu prefiro ter meus amigos perto de mim do que fazer negócios. O sectarismo típico desse grupo, praticamente, porque no final qualquer um diria que a Espanha está sendo governada por um cartel. E como são os cartéis? Pois eles se identificam justamente por relações de endogamia, não é? E tudo acontece, tudo é feito dentro das relações típicas desse cartel. É o mesmo modus operandi, Alberto, Francisco. E parece que, eu acho que eles têm, quer dizer, que eles se educam ideologicamente na própria ideologia deles. A ideologia que todos eles compartilham, eu acho que produz esse comportamento. Acho que por isso eles veem isso como normal. Por isso Zapatero acha que fez tudo certo, pois pensam, declarei para a Receita Federal. Mas o que exatamente você declarou? O que você declarou para a Receita Federal? O dinheiro que você ganhou? Pois muito bem que tenha declarado para a Receita Federal. Isso é o mínimo que esperávamos. O problema é que você conseguiu esse dinheiro nomeando amigos e fazendo negócios por meio deles. Cara, tem uma conta no último relatório da UDEF que tem mais de 100 páginas, tem uma conta do esquema na qual depositaram 500 mil euros nessa conta. E logo depois, olha que coincidência, Zapatero e Sonsoles quitam uma hipoteca de 500 mil euros de uma vez só por um terreno. As coisas. Quem quita uma hipoteca de $500 mil de uma vez? Quem? Por favor. Cara... Se você não ganhou o passapalavra... Bom, vamos para a redação. Suzana Gasch, últimas mensagens. Abraço para vocês da redação do Castilhão Confidencial. Recebemos muitas mensagens, como sempre. Caso de Carmen Reis. Prazer cumprimentá-los. A todos os debatedores também. Sou hispano-venezuelana, filha de uma grande migração espanhola que chegou à Venezuela durante o pós-guerra. Já estou na Espanha. Vim com meus filhos e já faz 10 anos que moro na pátria-mãe. O povo está passando muita fome e ninguém diz nada. E tudo está subindo rapidamente e não há bolso que aguente. A pergunta que todos nós fazemos é: onde está a reconstrução do país? Já se passaram 3 meses e as pessoas vivem pior. Eu trabalhei muitos anos na área de petróleo. Sempre trabalhei para consórcios estrangeiros. Mas quem investiria na Venezuela sem segurança jurídica? Também nos comenta Alberto Ruiz, que nos escreve para pedir um favor, que Alberto Castellón fale sobre o Peru. O Peru é um país hispano-americano por excelência. Um momentinho do seu tempo, Alberto Castellón, para expor ao mundo o enorme fraude que vem sendo cometido pelas forças progressistas lideradas pelo Foro de São Paulo, através dos órgãos eleitorais peruanos, como cúmplices para nos tirar o direito à liberdade e ao desenvolvimento que tanto desejamos. Estão implementando, infelizmente, o sistema venezuelano com a intervenção de pessoal venezuelano e cubano inserido nesse órgão eleitoral, a OMPE.
Ajude-nos a falar sobre esse tema, assim como você já falou sobre Cuba e também está falando sobre a Venezuela. Também nossa amiga, neste caso Maria, nossa amiga, diz: e vou-no para quando? Porque esse rapaz também tem o dele. Talvez a bomba também exploda na cara dele. Tony diz que estamos muito irritados, nós do grupo do WhatsApp que vota no Partido Popular porque Feijó, Telado e Ayuso não foram à manifestação. Vamos pensar um pouco mais sobre esse assunto, mas não devemos esquecer que o inimigo é Sánchez. Paloma nos disse que o vídeo está lindo, aquele que postamos com o resumo daquele sábado na manifestação. O que queremos é que você possa publicá-lo só para poder compartilhar nas redes sociais. É isso que vamos fazer, Paloma. Vamos fazer um vídeo especial para que vocês também possam compartilhar. Maria Jesus diz que faz pouco tempo que descobriu esse canal e agora, quando eu acordo, a primeira coisa que faço é procurá-lo para ouvir. Também recebemos uma mensagem do Léo, ele diz: parabenizo você e todos que participaram da grande manifestação contra toda essa máfia que está nos governando. De Portugal, envio um abraço bem forte e assisto vocês todos os dias. Neste caso, Isa diz: foi impressionante, estive com minha esposa e com meu cachorro Sancho e, na verdade, aproveitamos muito nossa bandeira espanhola erguida e, acima de tudo, vimos você trabalhando e sendo corajosa, mesmo com aquele calor. Parabéns pelo programa, parabéns aos debatedores e a todos os confidenciais que a cada dia somos mais. Vamos encerrar por aqui, Albert, mas é importante que vocês possam nos seguir em todas as redes sociais e também no jornal digital castilhonconfidencial.com, onde vamos publicando todas as notícias. Muito obrigada. Um abraço. Uma ouvinte comentou sobre Ayuso, perguntando por que ela não estava na manifestação. Ontem, Marcos de Quinto já nos contou que ela queria ir e mandou uma mensagem de apoio pelo WhatsApp, mas o Partido Popular não permitiu. Isso também me preocupa, porque se a Ayuso tem a coragem que tem para certas coisas, que ela tenha essa coragem dentro de casa, não só fora. Ouçam a Lola, que está tão irritada quanto eu. Eu diria para a senhora Ayuso que, em vez de mandar o WhatsApp para Marcos de Quinto, o que ela deveria ter feito hoje mesmo era apresentar sua renúncia como presidenta da Comunidade de Madrid e o mandato de deputada do Partido Popular. Porque desde o púlpito na sua comunidade, ela é uma mulher muito combativa e, bom, é uma oradora muito boa, mas, claro, depois ela não tem liberdade de expressão nem de pensamento para fazer o que deveria ter feito, que é apoiar a concentração do cansaço do povo. Eu tenho minha teoria, não sei o que pensa Roberto, que se Feijó fosse com Ayuso, vaiariam Feijó e aplaudiriam Ayuso. Por isso decidiram que nenhum dos dois iria. É que eu acho que era Feijó que não ia e não queriam que a Ayuso tomasse esse protagonismo. O problema está aí. É uma questão de pessoas, né? Não querem que uma pessoa esteja acima do líder máximo do Partido Popular. Estamos na partitocracia. Por mais que consideremos que a Ayuso tenha mais personalidade, que possa ter mais projeção e, além disso, mais força e impulso do que Feijó, eu acho que é uma questão interna, porque esteve a porta-voz no Senado do partido. Fez um teatro. Saiu da Gênova, entrou no meio da multidão, posou para foto, fez uma declaração e voltou para a Gênova. Isso é tão estranho. Mas também quero dizer uma coisa. Muitas vezes criticamos os partidos políticos que foram a manifestações parasitando-as com suas bandeirinhas, com seus logos, quando quem organizava era a sociedade civil. Então, por uma vez que a sociedade civil se mobiliza e que não há partidos políticos e que não se vêem bandeirinhas, bom, quer dizer, eu sinceramente agradeço que as coisas tenham acontecido assim. Havia bandeiras do Vox e do Se Acabou a Fiesta. Desta vez teria sido permitido e foi anunciado que poderiam ter quantas quisessem do PP. O que eles não podem é boicotar o evento durante 15 dias. Isso sim, de última hora, quando veem que é um sucesso, saem correndo para posar para foto. O El Mundo e o ABC publicam, convocada por Vox e Partido Popular. Como assim, convocada por Vox e Partido Popular? Convocada pela sociedade civil, eles depois se juntaram, não foi? Para mim, isso é um ato de covardia brutal, que representa muito bem o que é o Partido Popular. E só peço uma coisa, olhem,
Quando Melania Trump chegou à Casa Branca, houve uma campanha que dizia libertem a Melania, não é? Como libertem Willy, aquela orca do filme. Bom, então eu digo ao Partido Popular, libertem a Ayuso, por favor, deixem a Ayuso livre, libertem a Ayuso. No dia em que Ayuso sair do Partido Popular, veremos a verdadeira dimensão de Ayuso e se ela é como parece ser. Eu estou convencido de que sim, mas se demorar muito, já faz 7, 8 anos que ela está lá aguentando, já chega, por favor, libertem-na. Menos cálculo por parte de Ayuso, menos WhatsApp, como disse o Confidencial, e você perdeu uma oportunidade, Ayuso, de dar um passo à frente. O problema é que você está calculando sua carreira política e não se atreveu a fazer isso, não é? Bom, senhores, obrigado por estarem aqui. Um grande abraço para vocês dois, se cuidem bastante. Tchau, Roberto, um abraço, até logo. Bom, eu tenho dados, números, dinheiro público desviado. Pablo Cambronero, em 1 minuto. Você está ouvindo Castilhão Confidencial. Vocês vão me permitir, quero pedir licença. Quando fomos hackeados, abrimos um canal às pressas que chamamos de Castilhão Confidencial SOS. Ficamos lá por 5 dias, transmitindo nos dias que conseguimos, até que fecharam de novo. Bom, o que mais posso dizer? Temos lá um grupo de assinantes que eu gostaria de dar atenção, aproveitar melhor e, com a sua permissão, como já temos outros canais, se acontecer de novo e já tomamos providências, gostaríamos de transformar esse canal no Seu Corpo Sabe 2.0. Com a força da assinatura que já tem e com o seu apoio, tenho certeza de que esse canal, que como vocês sabem, é da minha filha e da família dos Confidenciais, queremos que cresça ainda mais. Incorporamos novas entrevistas, incorporamos outra forma de entender a ciência e o corpo. Para aqueles que se inscreveram no Teu Corpo Sabe, peço novamente que façam isso no Teu Corpo Sabe 2.0, @Teu Corpo Sabe 2.0, vai surpreender vocês. Durante alguns meses este lugar foi o lar do Teu Corpo Sabe. Aqui nós falamos sobre coisas que o teu corpo faz sem que você perceba. Mas às vezes, até mesmo as coisas que gostamos precisam ser renovadas. Não porque uma etapa termina, mas porque uma nova começa. E enquanto tudo parecia mudar, estávamos preparando algo melhor. Uma nova imagem, vídeos mais profissionais, um formato mais caprichado. Muitos de vocês já haviam me pedido isso. Entrevistas com especialistas relacionadas aos temas do canal para ir um passo além. E além disso, queremos ouvir vocês mais do que nunca. Muito em breve, vocês terão um e-mail de contato para nos enviar experiências reais, que inclusive podem aparecer em vídeos futuros. Porque você sabe, o seu corpo muda. Mas a essência continua sendo a mesma. Isso está apenas começando. Siga-nos em todas as plataformas e lembre-se que para nos encontrar no YouTube você deve colocar a @ antes de Seu Corpo Sabe 2.0. Esperamos você no novo canal. Senhores, temos um governo tão generoso, tão solidário, ajuda tanto outros países, não é mesmo? Sem nenhuma contrapartida. África, Hispanoamérica, qualquer canto do mundo onde haja alguém, uma organização não governamental, uma associação de mulheres que precise de financiamento. Lá está a Espanha, o judiciário da Dominicana, os juízes, os policiais, lá está a Espanha. Marrocos precisa de trens novos, trilhos, lá está a Espanha. É maravilhoso, não é? Viver em um país tão rico, tão imensamente rico como a Espanha, que joga dinheiro fora. Pablo Cambronero me conta que neste ano, em 2025, é a maior quantia da história. Ele nos dá o número. Pablo Cambronero, bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Albert. Como sempre digo, já virou clássico. Estou feliz de estar aqui com você para falar sobre como nosso governo gasta o dinheiro. Bom, como temos de sobra, então o que importa? Sim, parece que é isso mesmo.
Qual é a quantidade recorde? Me lembra neste 2025, porque nunca se atingiu um número tão alto. Pois é. Estamos falando dos números da cooperação internacional para o desenvolvimento do Estado espanhol em 2025. 4,5 bilhões de euros. 4,5 bilhões de euros. Vamos analisar o dinheiro que isso representa? Alguns talvez até precisem converter para pesetas para entender o que realmente significa. É uma verdadeira barbaridade de dinheiro. E que foi destinado, em sua imensa maioria, para entidades muito, muito, muito opacas, por isso podemos pensar da pior maneira possível. Estamos dizendo que isso são 12 milhões e 300 mil euros por dia, ou, o que é o mesmo, um pouco mais de meio milhão por hora. Ou seja, cada dia que eu faço este programa, que dura 1h30, quase 1 milhão de euros vai embora. Tem que ser muito rico para dar esse valor, Pablo, muito. A verdade é que, e isso só em cooperação, a verdade é que quando a gente faz esse tipo de conta que você fez com maestria, percebe realmente a quantidade de grana, de dinheiro que a Espanha tem para dar ou entregar para entidades opacas, repito, porque é preciso focar muito na opacidade dessas entidades que recebem supostamente, cuidado, o dinheiro. Então, claro, 500 mil por hora, mais de 500 mil de euros por hora. Isso é uma casa enorme por hora entregue ao exterior para entidades opacas, é algo digno de estudo. Sempre que falo com você, você fala sobre a opacidade das associações que recebem esse dinheiro. Você duvida que o dinheiro realmente chegue ou que chegue o valor que dizem que chega? Olha, estou com a Rosa, uma ouvinte que deixou uma pergunta para você. Eu gostaria que perguntassem ao Pablo Cambronero se nessas doações que são feitas para o desenvolvimento de outros países, existe alguma para o combate ao narcotráfico e à dependência de drogas. Existe alguma doação que seria mais lógica do que não haver nenhuma para o combate à dependência de drogas? Na cooperação internacional, eu não vi nenhuma. Estou há 4 anos analisando a cooperação internacional. Não vi combate ao narcotráfico na cooperação. Ainda não vi. Curioso, não é? Para algumas coisas sim, para outras não. Por exemplo, 500 mil de euros para a Bolívia. Bem, no final das contas é o orçamento de 1 hora. Também não é tanto assim. Para quê? Claro, isso é 1 hora. Isso no final é 1 hora de trabalho de dizer, bom, de trabalho entre aspas, de dizer, pois é, 500 mil de euros que publiquei no jornal Tiochetif, que foram para a Bolívia, e a convocatória não tem desperdício, porque além disso é curta. Quando são curtas também é preciso analisar cada uma das palavras. Balanço de energia útil, ou seja, a elaboração, supostamente feita por uma entidade chamada Organização Latino-Americana de Energia, nos custa 500 mil de euros. E bem, essa Organização Latino-Americana de Energia supostamente tem a tarefa de fazer um balanço, um estudo da utilidade da energia na Bolívia, que a EFIT paga, ou seja, que pagamos nós. É preciso dizer que, neste caso, eu realmente encontrei um rastro desse balanço no site desse órgão público. Cuidado, esse órgão público, e sim vem com o logo da EFIDE, que de fato existe um balanço de energia útil, no qual os objetivos finais são fazer o balanço. Isso é tudo o que se sabe. Nos pagaram para fazer um balanço e, no site, o balanço diz que tem que ser feito. E é só isso que se sabe. 500 mil para dizer o que já sabíamos. Olha, recebem-se muitos agradecimentos, porque por 500 mil por hora deveríamos ter a mídia cheia. E eu vi muito poucos. De quem for, da Anacardo, do Senegal, da Polícia da Dominicana, onde estão esses agradecimentos à Espanha por nos pagar tanto? Bom, talvez eu e você não recebamos, mas talvez algum outro sim receba algum agradecimento especial e coloco todas as aspas do mundo nisso. Por exemplo, o agradecimento de Sheinbaum, do México. Vai muito dinheiro para o México, já analisei várias vezes e um dia precisamos discutir isso. Enviamos muito dinheiro de cooperação ao México e, em troca, só recebemos pedidos ocasionais, que peçamos perdão por Deus sabe o quê. Então, bom,
Por termos levado a civilização para eles, por isso nos pedem para pedir perdão, com o perdão da redundância. Então, esse é o tipo de agradecimento que recebemos. Não recebemos nenhum tipo de agradecimento como nação, mas talvez algum outro até receba algum tipo de prêmio ou agradecimento. Ei, você mora em Sevilha, imagino que foi votar no último domingo, né? Bom, todo mundo já sabe o que aconteceu, que é praticamente o mesmo que em Aragão, Extremadura, Castela e Leão. Aqui o pessoal sabe bem o que tem que fazer. Como está a Sevilha agora que já se passaram alguns dias? Bom, Sevilha está, na verdade, no ambiente em que eu circulo, porque, claro, é evidente que meu círculo não é muito aberto. E eu moro na capital e o clima é é alegria. Estamos felizes porque a direita venceu, porque a direita faz uma espécie de gestão de continuidade. Ao mesmo tempo, há uma alegria especial que também compartilho pessoalmente. Porque tem outro partido que vai entrar para analisar, auditar e controlar o governo de Moreno Bonilla. Que bom, fui analisando durante esse tempo, atrás na campanha e antes da campanha, que gastava bastante dinheiro público. Também é o que sempre falamos, cooperação e outras questões, um aparato herdado do Partido Socialista, totalmente inoperante. Estou feliz. Veja, eu revisava há alguns dias o dinheiro que o governo da Junta da Andaluzia dá à UGT e às comissões operárias. Pois é a mesma quantia para cada um. 1.770.000 euros por ano para a UGT e o mesmo para as comissões. Ou seja, no total, quase 4 milhões de euros por ano para os dois sindicatos. Essas são as coisas que às vezes não se entendem, né? Não entendo isso nem em nível nacional nem autonômico. Que seja preciso regar os sindicatos para obter paz social ou comprar a paz social dos sindicatos através de dinheiro público. Eu sempre defendi que toda organização, incluindo os partidos políticos, deve receber 0 subsídios e se sustentar apenas com o que conseguir arrecadar com suas próprias contribuições. Mas enfim, é o de sempre. É a manutenção de uma máquina que sempre funcionou e que parece que só funciona se for regada com dinheiro público. Na minha modesta opinião, acho que seria preciso fazer um reset. Acho que é preciso acabar com esse privilégio, pois só gera dependência que prejudica o cidadão e principalmente o trabalhador. Também não se sente representado, e sim por gente que recebe dinheiro público. Portanto, não defende os direitos dos trabalhadores, defende a sua própria existência, e isso é um problema. Fiquei surpreso que você publicou isso, que os confidenciais estão vendo. O que a Junta da Andaluzia gasta em cooperação numa organização não governamental socialista? Me conte sobre isso. Bom, a Junta da Andaluzia tem sua própria Agência Andaluza de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. Também vejo como a manutenção de um aparato e aparelhagem que para mim são totalmente desnecessários. Mas essa é só minha opinião. E vi que gastavam bastante dinheiro público nesse tipo de ajuda a entidades estrangeiras. Isso me surpreendeu especialmente, como você mesmo indicou muito bem, Movimento pela Paz, o Desarmamento e a Liberdade, organização não governamental, progressista e laica, como ela mesma se define, e nela está o principal do Partido Socialista, incluindo membros ativos. A diretoria está cheia de socialistas, inclusive alguns ainda são deputados do Congresso ou no Senado também tem gente. Então, bom, essa organização não governamental, que aliás é uma das ONGs que mais recebe dinheiro do Estado, isso também precisa ser levado em conta. Ela recebe muito mais dinheiro do Estado espanhol do que a própria ONU. É importante considerar isso, pois fiz um estudo detalhado, mas a Junta da Andaluzia, só para exemplificar, e como falávamos, confirmo as datas, desde janeiro de 2022 até abril de 26, até pouco tempo atrás, entregou cerca de 2.700.000 euros para essa organização não governamental. Mas por quê? Um governo do Partido Popular, então, com maioria absoluta, quase 3 milhões, para uma organização não governamental socialista? Por quê? Boa pergunta, mas esse não é o pior caso, porque também há um caso pior de um governo do Partido Popular, Comunidade Valenciana. Entrega 6,2 milhões de euros no mesmo período de tempo. Com certeza, no caso dessa ONG, é necessário investigar a fundo para saber onde esse dinheiro está sendo gasto, porque no site também não deixam muito claro o que fazem, como fazem, onde fazem e por que fazem e quanto custa fazer. Portanto, aqui tem coisa. O presidente do Movimento pela Paz foi o ex-prefeito do Partido Socialista de Fuenlabrada, continua sendo ele.
E é verdade que o Conselho Diretivo está cheio de altos cargos do Partido Socialista. Não entendo. 6 milhões Valência, quase 3 Sevilha, Andaluzia, mais o que o governo da Espanha dá, que já é brutal. No final, vão conseguir mais com a paz do que com a Cruz Vermelha. Pois, no mesmo período de tempo que mencionamos, 2022 a 2026, 65,5 milhões de euros são dados pelo Estado. Para você ter ideia dos valores mencionados. Essa organização não governamental em 4 anos vai passar de 100 milhões de euros, com certeza. Tranquilamente. E além disso, é uma colaboradora necessária, habitual e poderosa da regularização. Curioso também? Sim, claro. Para isso servem os amigos. Bem, senhores, a Andaluzia virou o jogo. Isso mostrou que toda a Espanha explica quando vai votar, que sim, o Partido Popular pode governar, mas nunca com maioria absoluta. Que querem alguém para controlar o Partido Popular porque não confiam, acho que essa é a leitura mais evidente. Agora, quem precisa entender isso são ambos os lados. Os políticos. Você esteve lá, você foi deputado, além de ser policial. Você nunca foi político por vocação, mas quem nasceu em um partido e... como Sanches e tantos outros, e se desenvolve dentro dele, não pensa como você e como eu. Eles pensam de outra forma, não é? Claro, veja, os partidos políticos, no final das contas, buscam sua vitória, a gestão que eles consideram que devem fazer, mas é evidente que é preciso ter jogo de cintura, principalmente quando temos uma ameaça tão evidente que está na Moncloa. É uma ameaça gigante. Portanto, acho que é preciso deixar um pouco o sectarismo de lado e dizer, vamos ser úteis, vamos lutar contra o grande inimigo que temos lá em cima. Precisamos nos unir e criar políticas que enfrentem tanto eles quanto as ações desse senhor que estão nos empobrecendo diariamente. Não podemos fazer uma gestão continuista. Por isso, fico feliz que não haja uma maioria absoluta do Partido Popular na Andaluzia. Não é para criticar o Partido Popular, mas sim porque sua gestão foi muito continuista nesses anos. E agora precisa desse freio, desses 4 olhos a mais que o Vox tem que colocar para alcançar o que eu busco desde que entrei na política, que é a gestão eficiente do gasto público, que é algo que ninguém considera. Vou te contar algo que me aconteceu anos atrás. Diputação de Barcelona. Deputado, o presidente socialista da Diputação naquela época, uma pessoa em quem eu confiava. Eles têm uma cadeia de rádios chamada La Xarxa, que ainda existe, ou seja, a rede em catalão. Eles perdiam milhões todos os anos e custava dinheiro público para mantê-la. Eu expliquei para ele que havia um plano e expliquei de forma bem simples para torná-la rentável. E quando explico o plano, ele me diz, mas só tem um problema, Albert. Onde vamos encaixar todos aqueles para quem arrumamos um cargo lá, que são do partido e que, se não fosse por isso, não teriam emprego? E lá continua 25 anos depois, perdendo dinheiro todo ano. Isso é... A coragem, Albert, a coragem é preciso coragem. E é preciso um dirigente ou vários dirigentes que não se importem de perder o cargo. Claro. Que cuidem do futuro da Espanha e de seus filhos. É uma visão de futuro difícil de enxergar agora, mas acredito que há pessoas capazes disso. Espero não estar enganado. Pablo Cambronero, policial, deputado que já foi e agora analista do que pagamos em impostos. Esse homem deveria ser o ministro da Fazenda. Confiaria muito. Um forte abraço, Pablo, se cuida. Teria inimigos demais e muito poucos amigos, Albert. Um grande abraço. Você faria um bom trabalho. E como sempre, é um enorme prazer estar com você, Albert. Um abraço. Obrigado, Débora da Alemanha, pelas suas mensagens de carinho. Obrigada por estar aí em Madrid. Obrigada, embora muitos de nós não possamos estar, mando um abraço da Alemanha. E muitos mais deveriam estar. Um beijo. Tem gente que está longe, eu entendo. Tem gente que está com problemas de saúde que não permitem caminhar 3, 4 quilômetros debaixo de sol forte. Eu entendo perfeitamente. Vamos lá. Pedro, muito obrigado por mandar a foto das canecas do programa que você pediu e do Bichy Catalão. Isso aqui já parece um santuário, parece um altar. Obrigado, Pedro. Fräulein Nister,
fez com que as segundas-feiras fossem tristes na Moncloa. O mundo não faz sentido. Que desgraça, isso é um tédio. Santidade, o que está acontecendo com você? Estou triste, Mortadelo. A vida não faz sentido. Sinto um grande vazio. Não fale besteira, vamos fazer algo para te distrair. Vamos, Santidade, coloque uma meleca nessa ultradireitista, isso sempre te anima. Passear de Falcon para comprar pão e observar os pobres de cima sempre é divertido, não? Isso é sempre a mesma coisa. Sim, quem é? Olá, o Rubén está aí? Que é Rubén? Rubén, de sobrenome Tilador. Como? Rubén Tilador? Alberto, quem era? Nada, era de novo Mortadelo. Vamos, diga, Margarita, Pedro adora. Sou uma passarinha, sou uma passarinha. Margarita Robles. Ela se saiu mais ou menos. Entre, Sanchidá. Vamos, um tempinho na sala dos espelhos sempre te anima. Vamos, Sanchidá, não chore. Que escândalo é esse? O que houve com ele agora? O senhorzinho está triste, dona Begônia. Acho que é porque, como prenderam ou processaram todos os amigos sem vergonha dele, ele não tem mais com quem se divertir. Meu pai já falou que ele era frio e covarde. E aí, chorão, o que está acontecendo? Vamos passar por isso de novo? Mas, queridinha, é que eu... Nem pichurrita, nem pichurrito. Pare de choramingar, tem muito para roubar. Tem muita coisa para pegar e eles já estão pegando há 8 anos. Parabéns, eu adoro os memes. Henrique me mandou um que diz: oferta de emprego em Soto del Real, precisa-se de sapateiro na prisão. Deixo aí. Sacu, adorei o seu. A estação de metrô de Calau agora vai ter o rosto do rei Felipe VI. Sempre tem Calau. Aconteça o que acontecer. E magnífico o agasalho cinza que Frank me manda e que Trump já está olhando atentamente. Esse agasalho cinza que Maduro vestiu. Este tem o nome de Rodrigues Zapatero na lapela. E Zapatero foge vestido de bolivariano, né, o que é por sueca. Isso foi enviado por Henrique. Estão me seguindo. Preciso sair do país. Vá para a Chueca. Meu contato vai te dar nova identidade e passaporte. Querido, aqui está. Vou sentir sua falta, pirata. Eu sei. Fica tranquilo, chefe. Nem as sobrancelhas dele vão sobrar. Por favor, e acabam com ele, claro. É que agora Zapatero e Sanches são inimigos íntimos. E para terminar, a gangue do Peugeot imagina ser parada por uma blitz da Guarda Civil e isso acontecer. Os 4 dentro do carro e a Guarda Civil os para. Documentos, por favor. O que foi, agente? Abra-os. Saia do carro agora. Dispara e ao disparar sai um pó branco muito estranho. Não sei, foi tudo muito rápido. Liga pro número 1, avisa que vamos atrás dele. Tivemos atraso. Nos vemos no parador. No parador de Teruel. O que aconteceu depois vocês já sabem. Não preciso contar e não é adequado para menores. Amigos, amanhã tem mais. Continuamos na trincheira. Obrigado por estarem aí. Tú lo sabes y yo lo sé. Somos confidenciales. Tú eres confidencial. Yo soy confidencial. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillo, Susana Gash, Tucci Castillo y demás, muchas gracias. Skitscadelidu, bacadelidu, con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8.
Castillón Confidencial de Albert Castillón